E aí, pessoal, última aulinha nossa dessa semana, antes do padrãozinho novo que a gente vai ter. Então, na segunda-feira a gente vai se ver no Google Meet para falar sobre a aula da frente A. Vamos de aula 12, frente E, tá certo? Vocês não devem estar conseguindo ver porque o reflexo da lâmpada bate diretamente aqui no título da frente, mas a frente E a gente vai falar de ácidos. Na aula passada a gente fez uma introdução sobre as funções inorgânicas e a gente ainda comentou que existiam classificações para substâncias inorgânicas e para ácidos, né? A gente levava em consideração as características organolépticas dos ácidos para definir eles, como por exemplo o gosto do ácido azedo é o que classificava ele como ácido. Eu comentei ainda que futuramente a gente faria uma definição melhor e mais científica do que é o ácido, né? Então, na aula 12 da frente E, especificamente falaremos sobre ácidos, o que são, como funcionam, aonde vivem e as classificações dos ácidos. Essa aula eu dei para vocês no ano passado, para a maioria de vocês no ano passado. E eu tenho certeza que vocês lembram disso. Essa aula vai servir mais ou menos como revisão para vocês. Mas para quem não teve aula no ano passado comigo, vai perceber também que é bastante simples e direto tudo isso que eu vou falar para vocês. Certo, pessoal? Bem, a definição do que é um ácido ou uma base, que a gente vai falar na próxima aula, possui aí pelo menos umas 3 definições experimentais que definem ácido. Para vocês, a gente vai falar sobre a definição de Arrhenius, que foi um dos cientistas, né, que definiu o que era um ácido. Então, no ensino médio, trabalharemos para ácidos a definição de Arrhenius. Arrhenius dizia que toda substância que, na presença de água, aumenta a concentração de H+, ela é uma substância ácida. Então, toda substância que em água libera H+, ou seja, se ioniza em H+, a gente chama de ácido. Lembrando que H+, o hidrogênio ele é composto por um próton e um elétron. Se o hidrogênio ele perde um elétron, estruturalmente estamos falando que toda substância que é ácida libera um próton em solução aquosa, estruturalmente falando. Então, o hídron, que é o H+, ele é equivalente em estrutura ao que é um próton, somente um núcleo positivo. Certo? Os ácidos em água, ácidos normalmente fazem ligações do tipo covalente. Portanto, para ele liberar H+ em água, ele tem que sofrer um processo de ionização. Então, ácidos em água se ionizam e quando eles se ionizam, eles liberam H+ e um ânion que vai depender desse ácido. Então o ânion ele é específico de cada ácido. A gente precisa fazer uma análise do ácido para entender qual é o ânion que vai ser liberado dele. Certo? Um ácido, ele nem sempre vai ter todos os seus hidrogênios ionizáveis. Ou seja, nem todos os hidrogênios de um ácido vão liberar H+. Por regra geral, se a gente quiser saber o número de hidrogênios ionizáveis de um ácido, a gente olha o número de hidrogênios que aquele ácido tem. Então, o número de hidrogênios ionizáveis vai ser o número de H+. Mas nem sempre. Temos 2 exceções que fogem essa regra que a gente conhece de maneira geral, que é o ácido fosforoso e o ácido hipofosforoso. O fosforoso tem 3 hidrogênios, porém somente 2 são ionizáveis. O hipofosforoso tem 3 hidrogênios, porém um só é ionizável. Isso acontece por causa da estrutura dele. A diminuição de oxigênios, né, faz com que esses hidrogênios estejam ligados ao fósforo e não ao oxigênio. O hidrogênio, para ele ser ionizável, ele tem que estar ligado ao oxigênio. Então, por uma questão estrutural, essas exceções acontecem. Mas, no geral, se eu quiser saber o número de hidrogênios ionizáveis de um ácido, é somente eu olhar o número de hidrogênios que ele tem. Certo? Então, a partir disso aqui, desse
apanhado de informações de revisão que vocês estão tendo, a gente consegue definir, classificar. A gente já definiu ácidos e viu o comportamento deles. A gente consegue classificar agora esses ácidos. Bem, são 5 as classificações importantes para vocês aí. Tá? Primeiro, por hidrogênios ionizáveis, pela quantidade de hidrogênios ionizáveis, pela presença de oxigênio, pela presença da carboxila, pela volatilidade desses ácidos e, por último, pela força desses ácidos. A primeira classificação, pelo número de hidrogênios ionizáveis, vai classificar os ácidos como monoácidos, diácidos ou triácidos, ou ácidos monopróticos, ácidos dipróticos ou ácidos tripróticos, justamente por causa da quantidade de prótons, de H+, que ele libera. Se o ácido libera um hidrogênio, se ele tem um hidrogênio ionizável, chamamos ele de monoácidos, ou seja, ele vai liberar um próton, ele é monoprótico. Se o ácido libera 2 hidrogênios, ele tem 2 hidrogênios que são ionizáveis, ou ele libera 2 prótons na presença de água, chamamos eles de diácidos ou dipróticos. Entre ácidos e tripróticos, seguindo a mesma linha de raciocínio, temos 3 hidrogênios ionizáveis ou a liberação de 3 prótons em solução aquosa. A gente também consegue classificar esses ácidos pela presença de oxigênio. Os ácidos eles podem ter ou não podem ter oxigênio. Se eles não têm oxigênio, chamamos eles de hidrácidos. Se eles têm oxigênio, chamamos eles de oxiácidos. Bastante intuitivo. Pelo grupo de carboxila, os ácidos eles podem ser orgânicos, se eles tiverem a carboxila, ou inorgânicos, se eles não tiverem a carboxila. Bastante intuitivo também, visto que vocês já conhecem a função de ácido carboxílico. Falando sobre volatilidade, classificamos os ácidos como fixos ou voláteis. Os fixos eles têm altos pontos de fusão, altos pontos de ebulição, o que significa que eles evaporam com muita dificuldade e estão no estado líquido dentro das condições ambientes de temperatura e pressão. Já os ácidos que são voláteis, eles passam para o estado gasoso muito fácil ou, naturalmente, eles estão no estado gasoso dentro das condições ambientes de temperatura e pressão. Só que, gente, ele está relacionado a ser hidrácido ou oxiácido. Obviamente não é uma regra geral, mas oxiácidos geralmente são fixos, porque temos hidrogênios e oxigênios dentro da molécula. Portanto, temos interações de hidrogênio muito fortes. Então, pelas interações intermoleculares serem muito fortes, o ponto de ebulição desses ácidos ele aumenta. Já nos ácidos voláteis, o tipo de interação intermolecular que eu tenho nesses ácidos é dipolo-dipolo, porque eu tenho a ligação de um hidrogênio ligado a um conjunto de átomos muito eletronegativos. Portanto, os ácidos voláteis eles têm um ponto de ebulição muito menor. Certo? Agora, falando sobre a força dos ácidos, talvez seja a mais complexa aí das classificações que a gente tem, mas vocês vão perceber que não é nem um pouco complicado. A força de um ácido depende do grau de ionização daquele ácido, ou seja, do quanto aquele ácido vai se ionizar em porcentagem na presença de água. Então ele depende de um alfa, esse alfa é o grau de ionização de um ácido. A gente sempre olha pela porcentagem de partículas. Por exemplo, se um ácido ele ionizou 20%, significa que de 100 partículas de ácido, 20% que se ionizou, né? Virou H+, e o seu ânion. E isso tudo é calculável, obviamente, né? É muito simples. A gente pega o total de partículas não ionizadas e o total de partículas ionizadas e faz a porcentagem, certo? Então, para calcular o alfa é bem simples. Uma regra de 3 resolve esse tipo de problema. Ou então, eu pego o número de partículas que foram ionizadas, divido pelo número de partículas total e multiplico por 100. Assim eu acho esse alfa. Mas não se apeguem a esse tipo de conta. Nem sempre esse tipo de conta vai ser possível. Certo? Então, o alfa, se ele dá maior que 50%, a gente tem um ácido forte. Se o alfa ele tiver entre 5% e 50%, a gente está falando de um ácido de força moderada.
um ácido moderado. Se esse alfa for menor do que 5%, estamos falando de um ácido fraco. Mas como eu disse, a gente não pode se apegar a esse tipo de classificação, até mesmo porque nem sempre a gente vai conseguir calcular o alfa de um ácido. Essa informação nem sempre vai ser fornecida a vocês. Então vamos facilitar, pô. É só a gente levar em consideração algumas regrinhas gerais. Primeira das regrinhas gerais, a gente olha para os hidrácidos. A força dos hidrácidos é bem direta. Os hidrácidos que são fortes é o HCl, que é o ácido clorídrico, o HBr, que é o ácido bromídrico, e o HI, que é o ácido iodídrico. Esses três hidrácidos são fortes. O HF, que é o ácido fluorídrico, ele é moderado. Aliás, eu ouvi falar que o ácido fluorídrico ele é muito nocivo para o ser humano, mas ele é um ácido de força moderada. Bem, a nocividade, a periculosidade de um ácido para o ser humano não está relacionado com a força dele. Por isso que o ácido fluorídrico, por mais que seja moderado, ele ainda é o ácido mais nocivo para a gente. E por último, todo o resto dos hidrácidos, que não sejam esses, são fracos. De novo, HCl, HBr, HI fortes, HF moderado, o resto é fraco. Agora, para os oxiácidos, a gente leva em consideração uma continha. Os oxiácidos sempre vão ter um número X de hidrogênio e um número Y de oxigênios. Eu faço uma continha. Se eu fizer Y menos X e esse valor der 3 ou 2, meu ácido é forte. Se eu fizer nessa continha o número de oxigênios menos o número de hidrogênios e essa conta der 1, esse ácido ele tem força moderada. Se eu fizer essa continha Y menos X, o número de oxigênios menos o número de hidrogênios, e esse valor der 0, estamos falando de um ácido que é fraco. Duas observações. Uma delas não coube aqui, mas eu vou falar. Primeira delas, sobre ácidos orgânicos. Todos os ácidos orgânicos são ácidos fracos. Eles se ionizam muito mal. Certo? Primeira observação. Então, todos os ácidos orgânicos, eles ionizam mal e por isso são fracos. A outra observação é sobre o ácido carbônico, que é um ácido bastante comum na indústria, principalmente alimentícia, porque ele é um excelente conservante. Os refrigerantes estão cheios de ácido carbônico, por isso que refrigerante não faz tão bem assim. A gente já estudou equilíbrio químico, então o equilíbrio químico do ácido carbônico ele pode se dar de duas formas. Ele pode tanto ionizar em H+, ou se decompor em gás carbônico e água. Se a gente for pensar em deslocamento de equilíbrio, o ácido carbônico ele se desloca com muito mais facilidade para a sua decomposição. Então, o ácido carbônico, se vocês não fizerem a continha pela regrinha de oxiácidos que a gente viu, eu faço 3 menos 2, vai dar 1. Então, o ácido carbônico, teoricamente, é um ácido de força moderada. Porém, o ácido carbônico, mesmo com a regrinha dando 1, ele é um ácido fraco, ele é um ácido de força baixa, ele é um ácido fraco, ele é um ácido que se ioniza muito mal, justamente porque ele se desloca muito mais no sentido da decomposição em gás carbônico do que da ionização em H+, e o seu ânion. Por isso, o ácido carbônico é um ácido fraco, certo? Então, das observações que eu tinha que fazer, que todo ácido orgânico é fraco, e o ácido carbônico, ele é fraco apesar da continha dele de Y menos X der 1. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Um bom final de semana de estudo para vocês e até segunda-feira no Google Meet. Tchau, tchau.